Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 2, vamos falar sobre o processo de desertificação no Brasil. Bem, para a gente entender melhor, temos que definir o que é desertificação, né? Entende por desertificação o fenômeno de empobrecimento e diminuição da umidade dos solos arenosos localizados em regiões de clima subúmido, árido e semiárido. Ela pode ser causada tanto em ações da natureza, como mudanças periódicas de clima, quanto pela ação humana. Além de fenômenos naturais, a ação humana é decisiva para provocar ou acelerar a desertificação. Entre as ações danosas, destacam-se as queimadas e os desmatamentos, bem como a prática da monocultura, ou seja, sem a rotação de culturas nos solos, onde se cultiva apenas um tipo de cultura. Com isso, ocorre o esgotamento do solo, né, que seria um dos fatores da desertificação. Aqui nós temos, para a gente entender melhor sobre a desertificação, né, que é a degradação do solo, que pode ocorrer como desertificação. Essa desertificação ocorre em regiões de clima árido, né, ou seja, de clima seco, onde há baixa pluviosidade, chove-se muito pouco, né? A evaporação é maior que a infiltração, né? Ocorre mudança na paisagem, ocorre também por meio de influências antrópicas, como por exemplo o desmatamento, queimadas, agropecuária, né? a expansão de áreas para a agricultura e para a criação de animais, como também a mineração. Temos outro processo, além da desertificação, que é a arenização, né? Ou seja, a formação de bancos de areias, né? Muito comum em climas mais úmidos, né? Tem como causa a remoção da vegetação, né? Ou seja, o desmatamento também, a intensificação da agricultura e pecuária, e é muito comum na região sul do país, onde ocorre esse fenômeno com maior proporção, né? Além disso, da desertificação, arenização, ocorre também a erosão, né? A erosão é o desgaste do solo e das rochas, né? Pode ocorrer de forma natural, né? De forma natural e pelo meio antrópico, né? Pela ação do homem, né? Altera a forma do relevo, com certeza, né? Uma vez que ocorre o desgaste, a erosão acaba gerando imensos buracos, né? No solo, que vai alterar totalmente as formas do relevo. Temos também o processo da lixiviação. Essa lixiviação é a lavagem excessiva da camada superficial pela chuva, né? Uma vez que não se tem a cobertura vegetal que ajuda a segurar a velocidade da água da chuva ali, tende a levar os nutrientes do solo, né? Torna os solos mais ácidos, né? E principalmente improdutivos, né? Tem relação forte com o desmatamento. Temos também a laterização. A laterização seria o acúmulo de hidróxidos, né, de ferro e alumínio, né? Ocorre o intemperismo químico associado à lixiviação, né? E de forma e a formação de latossolos. Lembrando que essa laterização ocorre principalmente em áreas onde ocorre a mineração, tá certo? Temos também a poluição direta, né? Ocorre a alteração química da composição dos solos, né? Uma vez onde essa poluição lançada ao solo ali assim tende a mudar a estrutura química do solo,
né? E também por meio de agrotóxicos, fertilizantes, né? Material orgânico, né? O lixo, como o chorume, por exemplo, tende a mudar a estrutura do solo, né? Temos também o processo de sanelização, é uma outra nomenclatura ali, assim, um outro fenômeno que ocorre, né, de degradação do solo, que é o aumento dos sais minerais no solo, né, tem relação com a irrigação e a evaporação de águas salgadas ou salobras, né. É comum ocorrer esse processo em áreas litorâneas, né, ou áreas próximas ao litoral, onde tem rios de água salobra, e com a irrigação de culturas ou até a entrada dessa água do mar na área continental pode causar esse dano de salinização do solo aí, né, que pode modificar a sua estrutura. Voltando aqui na erosão, de forma natural, ocorre por meio do intemperismo. Essa é a palavra que eu não estava me recordando aqui, pessoal. De forma natural, é o intemperismo, né? Ou seja, a ação da chuva, vento, calor, frio, que vai desgastar a rocha, né? O antrópico, o homem pode causar erosão de várias formas, né? Para construção de moradias, estradas, agricultura, criação de gado, tudo isso. Bem, aqui vamos falar um pouquinho sobre a pedogênese, né? Quando se fala em pedogênese, é o processo de formação dos solos, né? Quando a gente fala em pedogênese, estamos nos referindo a isso, a formação dos solos. Lembrando que o solo é um elemento essencial para a gente, né? E para a formação de um solo é importante que se tenham minerais, matéria orgânica, água e ar. Sim, o solo tem sim uma porcentagem de oxigênio ali assim para que as plantas possam se desenvolver, né? Temos também alguns agentes formadores, né? Como eu havia falado, os agentes formadores do solo ou agentes intempéricos, né? Como nós temos o clima, é um dos principais, né? Esses organismos vivos aí, uma vez que aplicado agrotóxico, você pode matar boa parte desses organismos vivos aí que são de suma importância para a decomposição de lixo orgânico e produção de matéria orgânica, né, para o solo, que é de suma importância. Temos o relevo, que também, e o tempo, né? Lembrando que a formação de um solo leva bastante tempo ali assim para ele se estruturar. Falando de um solo desenvolvido, né? Nós podemos observar aí os horizontes do solo, só para a gente lembrar, né? Onde nós temos os horizontes O, A, B, C e R, né? Que é o R é a rocha matriz, ele começa a se estruturar a partir dessa rocha matriz, que é o horizonte R, né? Posteriormente, ocorre o desgaste dessa rocha, forma-se uma areia, né? Vamos dizer assim, o desgaste do intemperismo, né? Forma a parte mineral. Aí posteriormente desenvolve-se outros horizontes e por fim na superfície temos o horizonte O de orgânico, né? Onde nós temos um horizonte composto por humus, né? Ou seja, uma coloração mais escura, um solo rico em nutrientes, né, oriundos da decomposição da matéria orgânica. Temos, para a gente ter uma noção aqui dos principais solos férteis, né, podemos, a nível mundial, né, temos o Chernozem, né, um solo orgânico, né, mais fértil do mundo, né, muito encontrado na Ucrânia, Canadá, Estados Unidos, Europa Central e Argentina, um dos solos mais férteis do mundo.
Temos o loess, temos o azonal, que é encontrado que ele é composto de argila e calcário, né? Esse loess é encontrado principalmente na China e na Europa, né? Temos o massapé, esse massapé é muito comum aqui no Brasil, né? Ele é zonal também, ou seja, ele ocorre apenas em determinadas áreas desse massapé, né? Ele é formado por gneiss e calcário, né? Muito usado no plantio de cana-de-açúcar no litoral nordestino. Temos também o terra roxa, né? Para falar a verdade, esse é um termo que vem do italiano, né? É terra rossa, para falar a verdade, né? Que é terra vermelha em italiano. Aí surgiu terra roxa, mas é um solo vermelho, avermelhado, né? Ele é zonal também, ele ocorre em algumas áreas apenas, né? Composto principalmente por basalto. Encontra-se dele principalmente no norte do Paraná e no oeste paulista, né? Muito utilizado para o plantio de café. Temos aqui alguns exemplos de solos do Brasil, né? Como os latossolos, né? São solos profundos, porosos, bem drenados, permeável. Ocorre muito no Cerrado, na Amazônia. Quando se fala em solos profundos, são solos que têm todas essas camadas, esses horizontes aí, né? São solos bem desenvolvidos, bem estruturados. Temos o argilossolos, né? Argissolos, esses argissolos aí são solos minerais não hidromórficos, né? Grande fertilidade e com fácil erosão. Temos o cambissolo, né? Pouco profundos, jovens, né? Ou seja, não são solos tão desenvolvidos, encascalhados com silt, né? Muito propício à erosão, ocorre principalmente no Cerrado do Brasil. Temos também o litossolo, né? No semiárido, solos rasos, né? E duros e composto por minerais. E temos o vertissolo, né? Que é o massapê, né? Muito comum da zona nordestina, né? É um solo daquela região. Desses processos nós já falamos sobre a lixiviação, né? Que é a varredura de nutrientes e minerais leves pela rotação de água, o empobrecimento a partir do solo pela água. Temos também a parte de compactação, né? Ou seja, essa pressão mecânica devido ao uso de máquinas e o pisoteio excessivo de gado. É muito comum a gente observar como ocorre esse problema no solo aí, observando o gado no pasto, né? Onde eles formam aquelas trilhas, né? A partir daquelas trilhas podemos observar que o solo é compactado, onde eles passam ali pelo seu peso, eles compactam o solo e não nasce nada ali, mantém aquelas trilhas ali por muito tempo, né? Sobre a preservação, né? Conservação e correção dos solos, né? Nós temos algumas técnicas aqui de correção dos solos, né? Como as curvas de níveis, né? Para conter a velocidade da água, o terraceamento, que é uma forma de cultura em terraços ali, nessas curvas de níveis que são feitas. Temos a rotação de culturas, né? Ou seja, a rotatividade de culturas na área, onde ela é dividida em 4 piquetes, ali, a partir dali ocorre a rotatividade com o pousio, o descanso das terras. Temos a adubação química, né, que é fundamental para uma boa produção. Temos a calagem, né, que é a introdução de cal para a correção da acidez do solo, o cal e calcário. Temos também o plantio direto, né? O plantio direto, onde são solos que estão descansados, né? E no primeiro cultivo não se faz, não é necessário
a correção, né? Onde o plantio ocorre direto naquele local ali assim. Ou muitas vezes, após uma cultura, né, foi retirada naquele local, ocorreu a colheita, logo introduz uma outra cultura, aproveitando sim a correção que foi feita naquele solo. Né? Temos também alguns processos agravantes de empobrecimento do solo, como nós já falamos, né? Lixiviação, desmatamento, queimadas, compactação, lateralização, exploração do solo, sanalização, desertificação e arenização. Nós já falamos sobre isso aí. Bem, a desertificação e arenização. Para entender o processo de desertificação no Brasil, é preciso, antes de tudo, ter uma consciência da diferença de desertificação e arenização. Essa última desenvolve-se em solos arenosos, onde o regime de chuvas é superior a 1.400 milímetros, e um valor superior ao índice de evaporação. A arenização é mais comum na região sul do país, ao passo que a desertificação é mais frequentemente na região nordeste, apresentando-se também no Cerrado Tocantinense e na porção norte do estado do Mato Grosso. Aqui podemos observar exemplos de solos, né, que sofreram com a desertificação, né, ou seja, ocorreu a secagem, a escassez hídrica nesse solo, né, que gerou a desertificação. Ele está onde toda a área verde aqui está morrendo, né? Temos a desertificação, onde ocorre a formação de bancos de areias também, né? Ocorre também a escassez hídricas e temos a arenização, né? Muitas vezes a formação de areias também, né? da areia, através do desgaste rochoso e do desmatamento que ocorreu nessa área aqui. Temos alguns focos da desertificação, né? Ela atinge uma área total de 1,3 milhão de 1.300.000 km², né? Cerca de 15% do território, e envolve localidades já desertificadas e áreas com elevado risco de suscetibilidade, ou seja, áreas que podem ocorrer a desertificação. Na região nordeste do Brasil, estima-se que cerca de 230.000 km² já estejam desertificados, uma área superior à do estado do Ceará, para se ter uma ideia aí. Essas áreas encontram-se, portanto, fortemente integradas e inférteis, tornando o plantio impossível. Dentre os estados nordestinos que mais sofrem com a desertificação, destaca-se o Piauí, que possui 71% do seu espaço agrário tomado pela infertilidade de seus solos. Na região sul, esse processo também é grave, porém ocorre em uma região de clima úmido, com precipitações anuais em torno de 1.400 milímetros ao ano, né? Dá-se o nome de arenização. Isso porque, sobretudo, a região da Campanha Gaúcha, localizada no Rio Grande do Sul, os solos são extremamente arenosos, naturalmente pobres em nutrientes e com partículas com baixa coesão. Apesar dessas características desfavoráveis, esses solos foram muito utilizados por uma agricultura intensiva durante praticamente todo o século XX, o que contribuiu para ampliar as áreas improdutivas. É importante destacar que, em geral, as populações que mais sofrem, tanto direta quanto indiretamente, as consequências disso, são as mais pobres, uma vez que não irão dispor de renda ou alimentos a baixo preço para satisfazer suas necessidades alimentares. Então, podemos invalidar que uma das consequências da desertificação do solo é a redução das práticas agrícolas e da produção de alimentos. Além dos danos sociais e econômicos da desertificação e arenização, também se constitui como um agravante para inúmeros problemas ambientais,
como a destruição das camadas da vegetação superficiais, além da morte de animais, da diminuição na oferta de recursos hídricos e na perda de solos. No caso das populações que habitam a região sul do Brasil, praticamente todas tiveram de se mudar para outras regiões do país em busca de melhores solos ou de condições de vida favoráveis nos grandes centros urbanos. Os produtores mais ricos se deslocam em maior parte para a região do centro-oeste brasileiro, contribuindo para a expansão da fronteira agrícola ao longo da segunda metade do século XX. Já as populações nordestinas, que além de empobrecimento do solo, sofrem com as rigorosas secas, também migraram em massa, só que para a região sudeste, principalmente as zonas densamente urbanizadas, como São Paulo e Rio de Janeiro. Que nós temos uma área desertificada, né? Podemos observar que ocorreu o desgaste total do solo, né? Com isso os recursos e foi retirada toda a camada verde do solo, né? E com isso ocorreu essa desertificação aí, ficando apenas essa árvore aí de espécie com raiz mais profunda, mas que sente também a ausência das demais espécies aí. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí, até a próxima.